E a gente fala que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais projetou quanto o Produto Interno Bruto brasileiro pode perder caso o governo federal retalie o tarifaço dos Estados Unidos. Segundo a FIENG, então, gente, o PIB do Brasil desse ano pode perder 259 bilhões de reais. A entidade calcula que 2 milhões de empregos vão ser excluídos, o que reduziria 36 bilhões de reais na massa salarial. Também haveria perda de 7 bilhões de reais na arrecadação de impostos e caso o Brasil não reaja, as perdas são estimadas em 175 bilhões de reais no PIB neste ano. O setor produtivo defende uma abordagem diplomática e técnica às tarifas dos Estados Unidos. E para repercutir, claro, essas estimativas, eu converso agora com o economista-chefe da FIENG, João Gabriel Pio. Tudo bem? Muito bem-vindo, João. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia a todos, o prazer é meu falar um pouquinho sobre o nosso estudo. Pois é, eu queria entender, antes de mais nada, um pouco mais sobre os cálculos que vocês fizeram para chegar nesse dado importante. Estamos falando aí de um PIB que pode perder mais de 200 bilhões de reais se esse cenário acontecer. Queria entender os detalhes. Bom, o nosso estudo, primeiro, ele avaliou a medida que foi anunciada até então, uma tarifa de 50% para todos os produtos. Porém, temos acompanhado ao longo das últimas semanas, das últimas 2 semanas, uma certa escalada do tom, seja do governo brasileiro ou até mesmo por parte do governo americano. Então, é possível, aí nós criamos alguns cenários hipotéticos, tentando avaliar quais seriam as consequências econômicas para a economia brasileira de uma escalada de uma possível guerra comercial com os Estados Unidos. No primeiro cenário, nós avaliamos, por exemplo, se o Brasil retalhar com uma tarifa similar à dos Estados Unidos aos produtos americanos. O Trump, em sua carta publicada nas suas redes sociais, também falou: se o governo retalhar, nós iremos ampliar as tarifas em igual magnitude. Então, o segundo cenário, nós mostramos um aumento de 100% da tarifa imposta pelos Estados Unidos. E um terceiro cenário, que eu acho que é o mais interessante, que é evidente que se ocorrer uma escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, isso cria um ambiente de incerteza muito grande para a economia brasileira. As duas economias não são comparáveis. A economia americana é uma economia muito mais forte. E você entrar de frente com uma economia tão potente dessa, ela gera uma incerteza muito grande para o nosso país. Nesse terceiro cenário, além das tarifas, nós incluímos uma possibilidade de redução, por exemplo, de investimento direto dos Estados Unidos e do restante do mundo. Aí, nesse cenário, sim, nós teremos aí uma redução significativa que poderia variar de 2,2% no primeiro cenário até 6% no cenário mais pessimista, vamos dizer assim. Então, um impacto muito mais significativo e afetando centenas, milhares de postos de trabalho no Brasil. Pois é um ponto muito interessante para a gente continuar entendendo os detalhes sobre isso, João. Eu queria até entender, levando em consideração, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa medida. A gente entende que, olha, pode durar um mês, pode ser que dure por bastante tempo. A gente viu, por exemplo, o cenário com a China, A gente viu que foi uma escalada de tensão e de também tarifas que chegou a mais de 100% essas tarifas, mas que durou em torno aí de um mês, no máximo 2 meses, as discussões todas, A gente, imaginando que isso possa acontecer nesse cenário, vocês conseguem traçar uma linha de quanto tempo mais ou menos seria esse impacto e quando já, que pelo menos a indústria poderia já sentir esse impacto? Olha, o impacto seria imediato, É Ah. evidente que a própria tarifa de 50% ela geraria já um impacto imediato para alguns produtos. Eu acho que o interessante no nosso estudo, o principal, são esses cenários alternativos que nós simulamos. Ele mostra claramente, a retaliação ou ir para um embate direto com o governo americano é o pior cenário de todos. E o interessante, que aí eu aproveito para pontuar, é que o Brasil ele tem bons argumentos para sentar na mesa de negociação. Primeiro deles, quando nós olhamos o saldo da balança comercial, que é a argumentação que o Trump tem utilizado para impor tarifa em diversos países, no caso brasileiro ela é positiva para os americanos. Ou seja, na relação entre o Brasil exportando e os Estados Unidos exportando para o Brasil, os Estados Unidos ganham, é positivo. Eles exportam mais para a economia brasileira do que o Brasil exporta
para a economia americana. E o segundo, que eu acho que é o principal, e isso que o governo brasileiro tem que colocar na mesa, é que 100% ou quase 100% dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos são complementares à indústria americana. Elas não competem com a indústria americana. Aí vai desde o café, da laranja, das máquinas e equipamentos, da siderurgia, os produtos da siderurgia que são exportados para a economia americana são complementares à siderurgia lá. Ou seja, né, o impacto negativo de uma tarifa ela não se limita só à economia brasileira, né, ela impacta, né, também a economia americana, gerando principalmente inflação. Lembrando, né, o Fed americano está com uma taxa de juros relativamente alta. Esse tipo de medida, né, imposta pelo Trump pode sim, né, dificultar o processo de redução de taxa de juros lá na economia americana. Perfeito. Outro ponto que eu gostaria de entender um pouco mais é: vocês estão trabalhando com a possibilidade de uma retaliação por parte do Brasil, levando em consideração que o Brasil tem a lei de reciprocidade já aprovada no Congresso, que o governo sancionou também esse decreto? Como é que vocês estão entendendo esse cenário? Seria um cenário pior para o Brasil se existisse realmente essa retaliação ou não necessariamente? Não, o estudo ele mostra claramente, né? Seria o pior dos mundos, né? Uma retaliação possivelmente teria uma reação da economia americana e o cenário principal, né, resultando aí possivelmente numa redução de investimento. E vale discutir que ao longo das últimas semanas se discutiu até a possibilidade de quebra de patente. Isso gera um ambiente de incerteza muito significativo, sem dúvida nenhuma, poderia resultar em redução de investimentos diretos no país. Então, resumindo, retalhar os Estados Unidos, ir pelo confronto direto por uma economia tão potente, tão forte como a economia americana, poderá, causar danos, significativos para a economia brasileira, né? O melhor caminho é a negociação, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Queria até entender, olhando para o cenário também dos empregos, você trouxe já um pouco desse panorama, para a gente entender um pouco mais sobre esses detalhes. A gente falava de um PIB que vai sofrer esse impacto e que vai sentir. A gente pode falar também dessa quantidade de empregos que também podem ser perdidos, né? Queria entender um pouco mais sobre esse impacto e um pouco dessa cadeia para que a gente entenda qual que é o processo que vai chegar até o trabalhador e vai fazer com que ele perca esse emprego. Nesse caso, como é que vai ser esse impacto? Como é que funciona essa cadeia? Não, e isso é um ponto extremamente interessante, né? Quando nós olhamos as exportações do Brasil para os Estados Unidos, é cerca de 12% do total exportado do Brasil para o mundo. Isso representa 1,7, 1,8% do PIB. No entanto, né, uma tarifa, ela gera um impacto direto, principalmente nos produtos mais exportados para a economia americana. Nós falamos de café, carne, laranja, siderurgia, as aeronaves, enfim, há um conjunto de produtos mais exportados para a economia americana. Num primeiro momento, as pessoas podem achar que o impacto ele se limita a essas atividades produtivas, mas muito pelo contrário, né? Se essas atividades produtivas elas reduzem a sua produção, a sua atividade, isso repercute para a sua cadeia produtiva. Ou seja, né, se você produzir menos aço, você vai precisar de menos insumos. Se você precisa de menos insumos, isso impacta a cadeia produtiva. Então, a atividade econômica acaba tendo um efeito que nós chamamos de transbordamento. Se a atividade ela diminui, é evidente que você precisa de uma quantidade menor de postos de trabalho. Por isso, né, a nossa estimativa, olhando até o cenário principal, que é simplesmente uma redução uma imposição de tarifa de 50%, ela impacta desde cerca de 500 mil postos de trabalho até num cenário de longo prazo de 1,3 milhão de postos de trabalho. E aqui também tem um ponto interessante, né? Vários estudos, né, foram divulgados, não só o nosso, que mostram que o impacto no curto prazo ele é relativamente modesto. Nós estimamos 0,4, outras instituições estimaram algo muito, muito próximo. Só que quando nós olhamos no longo prazo, isso salta para 1,5%. E o porquê? As empresas no curto prazo elas já têm seus contratos, têm ali o seu processo, seus fatores produtivos já alocados, mas a tarifa ela muda a decisão das empresas para o futuro. Ou seja, né, no longo prazo nós temos um maior nível de ineficiência, né, na economia brasileira, que significa aí um PIB potencial menor e uma quantidade de empregos
menor. Ou seja, quanto mais tempo essas tarifas perdurarem, pior vai ser nesse caso, inclusive para o Brasil, né? E aí queria também entender, olhando para esse cenário a partir do ponto que você está trazendo para a gente, que lá no começo do ano, maio especificamente, quando Donald Trump anunciou o Liberation Day, ele citava o Brasil com a taxa, com a tarifa aí de 10%, que era a menor tarifa. A gente sabe que hoje estamos, inclusive na comparação com outros países, com a maior tarifa, que é a de 50%. Queria entender, de modo geral, obviamente que se a gente for pegar por esse cálculo, a tarifa de 10% é um impacto muito menor do que a de 50%, mas seria um impacto também relevante, para que a gente entenda até para fazer um pouco dessa comparação, seria algo relevante também para a gente ficar atento, até para que a gente entenda o quanto que vai ser necessário negociar, por exemplo, valeria a pena reduzir, por exemplo, para 40%, 30%, já pode dar pelo menos um alívio na comparação com uma tarifa aí de 50%? Não, com certeza, né? Quando nós observamos o anúncio, né, do Trump no dia 1º de abril, no Liberty Day, ele colocou tarifa praticamente para todos os países, né? Inclusive o Brasil foi um dos grupos, um dos países de um grupo com a menor alíquota. Nesse cenário, né, havia pouco impacto, por quê? Não afetou o nível de competitividade, porque todos os países estão sendo taxados, né, tributados da mesma forma, né? Agora não, né? Agora com uma tarifa maior que os demais países, os produtos brasileiros perdem competitividade. Ou seja, né, os americanos eles provavelmente direcionarão sua demanda para produtos de outros países, né? Então, com certeza, né, essa tarifa maior para a economia brasileira, ela gera impactos muito negativos. E aí até aproveito para te perguntar, levando em consideração esse cenário, se vocês estão prevendo o que pode ser feito diante aí de talvez uma não resolução ou talvez não conseguir realmente avançar ou reduzir essas tarifas. Vocês têm enxergado qual o melhor caminho nesse caso para o governo federal para poder auxiliar? A gente viu já o ministro Fernando Haddad falando que eles estão pensando já em talvez oferecer algum programa de auxílio para os empresários que possam vir a ser impactados. Queria entender qual que seria o caminho na sua percepção. Olha, o melhor caminho é sentar na mesa e tentar negociar e mostrar, como eu repeti, né, a importância do Brasil para a economia brasileira. Sim. E como eu mencionei anteriormente, o Brasil tem bons argumentos econômicos. Primeiro, né, um saldo negativo da balança comercial com a economia americana, ou seja, né, no saldo da balança comercial, os Estados Unidos ganham, são superavitários. E o segundo é que os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos são complementares. Então, a imposição de uma tarifa nessa magnitude irá gerar inflação na economia americana. Eu acho que isso são bons argumentos. Quem dera se todos os outros países tivessem bons argumentos econômicos para sentar na mesa, assim como o Trump, como o Brasil tem. Mas vamos supor, né, num cenário que não haja diálogo, pelo menos durante um tempo, né? Eu acho que sim, um bom caminho seria pensar nessas outras estratégias de tentar mitigar o impacto, né, como, por exemplo, uma linha de crédito mais acessível, né, para ajudar, procurar novos mercados, tentar consolidar o acordo Mercosul-União Europeia. Então, acho que são caminhos, né, possíveis para tentar, né, mitigar os possíveis impactos negativos, né, das tarifas. Perfeito. João Gabriel Pio, economista-chefe da FIENG, obrigada mais uma vez pela conversa, obrigada pela divulgação aí desse estudo e poder detalhar para a gente a importância e o impacto que essa tarifa realmente pode ter se ela for aplicada a partir do dia 1º de agosto. Um bom trabalho e boa semana aí para vocês. Eu que agradeço, fico à disposição. Para você também. Até mais.